Nós estamos vivendo dias difíceis, de prova de fogo. E nessa noite eu quero trazer essa mensagem para você em nome de Jesus, para reforçar a sua fé. Em nome de Jesus, fique atento à palavra, por favor, as crianças, os jovens. Por favor, que Deus vai falar ao seu coração em nome de Jesus. Também quero saudar a tribuna com a paz do Senhor Jesus, agradecer a todos. Livro do Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 25. Essa semana nosso evangelista até trouxe essa mensagem, foi forte. E Deus vai falar, continuar falando em nome de Jesus. Foi falado muito sobre essa passagem esses dias. E nós vamos continuar falando. E Deus vai trazer para você o esclarecimento daquilo que você precisa. Lucas 4, 25. Lucas 4, 25. Você precisa ser abençoado, viu? Você precisa ser salvo. Você precisa de uma vida com Deus. E você está no melhor lugar para aprender isso nessa igreja, viu? Na verdade, podemos ler? Amém. Na verdade vos digo que são palavras de quem? Jesus. Isso. Jesus falando, ó. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma. Senão ao quê? A uma. Foi só uma só? A uma viúva de Sarepta de Sidom. Vamos ler novamente? Na verdade vos digo que muitas viúvas, diga muitas viúvas, havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. Toda? E a nenhuma delas, a terra tinha muitas viúvas? Era muita viúva mesmo. Mas a nenhuma delas em toda a terra foi enviada Elias, senão a uma. Tá pegando isso aqui? A uma. Em toda a terra existiam milhares de viúvas, mas Deus olhou para uma viúva, a de Sarepta de Sidom. Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vou chover. Só que a prova que o povo tinha que passar, Elias também tinha que passar. As palavras do profeta, com revolta, com fé no coração, fez com que a fome chegasse à terra e ele fosse participante disso. A fé que ardia no coração de Elias não importava para ele se ele ia sofrer também junto com o povo, porque o povo já estava sofrendo demais, escravo na mão de Acabe, na mão de Jezabel. E Elias, enviado por Deus, ele profetiza algo muito forte. Deus assina embaixo. Mas quando houve a grande fome na terra, existia que havia uma provisão para alguém. Alguém estava passando fome e necessidade. Alguém, em meio àquela tentativa de conserto, alguém estava sofrendo. Uma viúva. Uma viúva que estava com um filho pequeno, dependente dela, passando aquela situação, aquela necessidade numa terra distante, longe, no outro extremo onde estava Elias. Ela estava passando necessidade. Ela estava passando por causa de uma profecia, por causa de uma ordem. Ela estava passando uma necessidade. E aí, Abraão vai dizer que Jesus, nesse discurso, ele coloca isso em pauta. Presta bem atenção, a terra toda a terra estava escassa, estava todo mundo passando fome, necessidade, por causa da palavra de Elias. Mas Deus mandou Elias, o profeta, para uma só. Qual o sentido de tantas pessoas passarem fome e Deus mandar só para uma pessoa? Qual o sentido? Vocês não perceberam isso não? Por que tem tanta gente passando necessidade, passando sufoco e Deus olha só para uma? Sabe por quê? Porque essa mulher, ela tinha algo que chamou a atenção de Deus, do Senhor Jesus. Comunhão. Glória a Deus. O mesmo profeta que tinha comunhão com Deus, estava ali falando com Deus: Senhor, não faz chover.
segundo a minha palavra. Eles tinham comunhão com Deus para falar, tinha ou não tinha? Ousadia, comunhão. Era a mesma pessoa que Deus estava olhando para a mesma viúva que estava ali. Senhor, eu tenho comunhão contigo, eu estou passando necessidade, meu filho vai morrer, envia a providência. O Senhor é mais importante, o provedor é mais importante do que a providência. E Deus está olhando para a viúva, Deus está olhando para Elias. Elias está mandando fechar o céu, Elias está mandando vir, acabar com tudo. E a viúva está lá, ó, pedindo providência. E Deus está olhando para um e está olhando para outro, porque os dois têm comunhão com Ele. Deus, Ele nunca vai olhar para alguém que não está em comunhão com Ele. Deus, Ele nunca vai deixar de olhar para quem está em comunhão, para aquele que não está em comunhão. Está com necessidade, em sufoco, Deus vai olhar para você desde o momento que há comunhão. O que é comunhão? É algo em comum. É algo em comum, é você saber que a tua necessidade, saber que o teu problema não precisa ninguém saber, não precisa ninguém se importar, você não precisa mostrar para ninguém, você só precisa mostrar para quem? Para Deus. O profeta estava passando necessidade também, mas o mesmo Deus, nós temos um Deus que tem nomes: Jeová Rafa, Jeová Nissim, Jeová Jireh. E nós temos esse Deus que é o provedor, Jeová Jireh. E no momento da necessidade, o Jeová Jireh entrou em ação na vida desses dois. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. Abra, por favor. Vamos falar sobre Jeová Jireh, o Deus da provisão. Só que o mais importante não é a provisão. As pessoas, elas erram em buscar primeiro a provisão. O mais importante não é buscar somente a provisão. O mais importante que a provisão é quem? O provedor. Se engana que quem quer sair de uma situação precisa resolver aquela situação. Ela precisa buscar quem resolve a situação. 1 Reis, capítulo 17, oh glória. Jesus falou dessa viúva no extremo da terra, toda a terra com fome, e Deus olhou para uma viúva. Versículo 8 de 1 Reis 17, a prova da fé da viúva. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai a Sarepta. Elias está sendo sustentado por corvos. Os corvos estão vindo alimentando Elias. Elias está lá na caverna, está lá no ribeiro lá, bebendo a água, os corvos alimentando. Acabou, secou. Só uma introdução rapidinho. Secou, acabou a provisão. Mas Deus vai desamparar Elias, porque Elias tinha comunhão com ele. Então veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom. Para quem não sabe, Sidom é a terra do pai de quem? Jezabel, inimiga de Elias. Dispõe-te, vai a Sarepta, pertence a Sidom, e demora-te ali, porque ordenei a uma mulher viúva